Temos aqui uma pergunta que é uma pergunta que se calhar a grande maior parte das pessoas, e por razões que não tem que saber, desconhece. O número de infraestruturas desportivas geridas pela cidade do Porto através da Porto Lazer. Estamos a falar de 17 infraestruturas desportivas, divididas em 3 grandes áreas. Uma é a rede municipal de piscinas, a seguinte é a rede municipal de pavilhões e, por último, é grandes campos e piscinas. Relativamente aos pavilhões, estes pavilhões que são partilhados com as escolas. Os alunos, durante o dia, que obviamente têm o seu ano letivo a decorrer, têm a utilização destes mesmos pavilhões. Nestes últimos 4 anos, nomeadamente em 3 destes pavilhões, as melhorias de piso foram muito relevantes com a alteração total do mesmo piso. Ou seja, a prática desportiva dos alunos das escolas foi uma realidade para os alunos das escolas e passou a ser uma realidade para os clubes da cidade, que através da Porto Lazer, após das 19 horas e aos fins de semana, usufruem dos mesmos. Ou seja, aqui já houve um trabalho importante a ser desenvolvido. No caso dos grandes campos, eu há pouco reforcei o que o Sr. Professor falou, houve essencialmente 3 áreas de intervenção. A primeira foi a reabilitação do pavilhão de Pasteleira. A reabilitação do pavilhão do campo do Pasteleira permitiu que a Porto Lazer possa semanalmente usufruir de cerca de 15 horas para atribuir aos clubes. E quando falo em clubes, falo em formação. Um dos pontos salientados por Dr. Domingos Gomes e pelo Professor Pedro. Mas também houve aqui papel importante feito, nomeadamente com um protocolo celebrado com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que é, neste momento, já uma realidade. Aliás, dou uma novidade. Ainda hoje voltaram, e ontem já foi feito, foram feitos testes já à iluminação para que seja uma realidade poder-se usufruir de um campo, que é um campo notável em termos quer de localização, quer de área, quer de infraestruturas. Deixei por último, nesta questão dos grandes campos, o Parque Desportivo de Ramalde. Talvez conhecido por todos como o Inatel. O Inatel não tinha condições para a prática de desporto. Nestes últimos 2 anos, com obras que foram efetuadas e inauguradas este ano, o Parque Desportivo de Ramalde é uma realidade na cidade. Conseguimos, com esta obra, fazer algo tão importante como retirar de um parque de estacionamento da rotunda do Castelo do Queijo o centro de atletismo do Porto. Era aí que treinavam. E agora voltam à sua casa com a pista, que é uma pista que eu considero uma pista incrível, mas que é uma pista que está, inclusive, regulamentada com todas as normas. Mas também proporcionar a outros clubes da cidade que não tinham local de treinar um local digno e um local importante e de relevância. Resumindo, duplicamos o número de grandes campos da cidade nestes últimos 4 anos. Mas isto, obviamente, tem impacto no que é depois a análise fundamental da prática de desporto. E em 4 anos, praticamente duplicamos o número de modalidades praticadas na cidade. Isto é um exemplo claro do desporto de todos para todos. De 32 modalidades em 2013, passamos para cerca de mais de 50. São várias. Ali o atletismo é claramente notório, falei há pouco do CAP. Então, de brincadeira, ainda falava na programação de verão este ano, não estão ali algo que eu e se calhar muitos fazíamos, que era a prática de caricas na praia. Mas tivemos também, inclusive, e ao abrigo da programação de verão no Porto, desenvolver pela primeira vez um campeonato de caricas de praia com uma afluência incrível em termos de famílias e de crianças. Mas, para além disto, também pensamos em quem pratica e no número de utilizadores. E neste espaço de tempo que referi, estes 4 anos, passamos de 300 mil para cerca de 400 mil utilizadores dos equipamentos municipais na cidade. Ou seja, quando falamos em equipamentos municipais, falamos nisto que foi feito e no que isto originou na prática do desporto de todos para todos. Obviamente que aqui, só em termos de comparação e de variação, o que foi feito em termos de utilizações da rede municipal de piscinas, da rede municipal de grandes campos e pavilhões, e aqui, especificamente, nas piscinas municipais. Tudo isto, obviamente, é importante e temos noção e achamos que estamos a fazer um bom caminho
mas era importante que este trabalho que tem sido feito fosse reconhecido. E desafiamos a APSER a certificar as infraestruturas da cidade. E fomos certificados em 2016 por ser, para além dos pavilhões, dos grandes campos, das piscinas municipais, inclusive os campos de férias. Ou seja, existe claramente um reconhecimento, existe claramente confiança e garantia para os utilizadores. É isso que nós queremos fazer, é transmitir. Depois disto, obviamente que demos o passo seguinte, que é, temos mais utilizadores, mas o que é que eles acham das infraestruturas desportivas da cidade? Então fomos juntos deles e perguntamos exatamente o que é que acham, qual é a opinião. E este inquérito de satisfação, em termos de oferta, por exemplo, dão-nos dados muito relevantes e importantes como estes. Em termos do acompanhamento dos professores, também. Eu acho que ter um apoio técnico competente avaliado em cerca de 98% é relevante para quem utiliza as infraestruturas. O atendimento, sim, e as instalações. Ou seja, há um reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido pela certificação da qualidade e há um reconhecimento por quem utiliza as mesmas infraestruturas, ou seja, o público, os atletas, todos os que nós, obviamente, fazemos este trabalho desenvolvido. Falei no início que havia a vertente das infraestruturas desportivas e depois duas grandes áreas também. Os programas desportivos que são desenvolvidos na cidade e a formação a nível dos desportistas, a nível dos clubes. Só em título de exemplo, isto são projetos que são desenvolvidos e que fazem claramente o reconhecimento, como o Dr. Domingos Gomes há pouco falou, o professor Pedro também, relativamente à quantidade de pessoas que praticam desporto na cidade. Eu gostaria aqui destes todos, dar relevância a pelo menos 2 ou 3 deles. Dias com Energia é um programa de relaxamento que acontece em jardins da cidade. Até há pouco tempo isto acontecia de maio a setembro. O número de utilizadores aumentou, o número de satisfação aumentou, que tivemos o cuidado de o fazer anualmente. Os campos de férias. Os campos de férias, este ano tivemos mais de 2.000 utilizadores dos mesmos campos de férias durante 6 semanas. É notável o reconhecimento das crianças. Aliás, a tentativa de se inscreverem logo para o ano seguinte e a felicidade de poderem partilhar connosco algo importante. Mas também há alguns programas que são programas importantes, nomeadamente ao desporto adaptado, que é uma realidade. O anterior, desculpa. E algo que é fundamental, que é um programa desenvolvido para a classe etária sénior. Falava-se há pouco isso foi o seu professor que disse que nunca praticou tanto exercício como agora. No Porto a Vida Longa é um programa desenvolvido para séniores, digamos, para pessoas com mais de 65 anos. A aceitação é de tal forma que temos, inclusive, 2 utentes com mais de 95 anos. Praticam desporto 2 vezes por semana, mas isto fomenta algo que eu acho muito importante, que é o lazer, a área social, a componente toda, que também para algo que nos preocupa. Ou seja, desde as crianças aos campos de férias, aos séniores no âmbito no Porto a Vida é Longa. Só para finalizar, em termos dos programas desportivos, aqui está um programa que eu vou ser um bocadinho mais descritivo, porque tem uma importância grande na cidade. Tem a ver com a formação e com a ligação dos clubes. Nós entendemos que os clubes devem fazer algo importante e quando se pensa em desporto, pensa-se num objetivo, treinar, praticar desporto. E o que identificamos é que muitos clubes tinham nas suas prioridades, muitas vezes, não o treino, não a prática desportiva, mas sim há atividades que todos nós, na vida empresarial, profissional, temos de pensar no IRS, como é que vamos eventualmente ser envolvidos num projeto, numa candidatura, os exames médicos. E foi este trabalho que foi feito pela Porto Lazer. Ou seja, disponibilizar gratuitamente este tipo de serviço aos clubes, para eles estarem focados na formação dos seus atletas e para treinarem. Isto é muito importante, porque aí o que conseguimos foram parcerias notáveis com várias entidades da cidade do Porto,
Por exemplo, atletas destes clubes que estão no âmbito do Capacita deixaram de ter a sua preocupação de como é que fazem os exames médicos, como há pouco falávamos. Isto é um trabalho feito e desenvolvido pela Porto Lazer e que aqui permite que os clubes estejam focalizados no mais importante, treinar e praticar desporto na cidade. Aqui está alguns dos serviços que são disponibilizados ao abrigo do projeto Capacita. Por último, consideramos também que o desporto na cidade, para além da atividade desportiva, nas infraestruturas, nos programas desportivos, mas também no apoio à formação desportiva dos clubes, também vive de grandes eventos desportivos. E nos últimos anos, recordamos certamente 2015, o Grande Prémio da Motonáutica, que teve lugar nas margens do Rio Douro, com a melhor afluência de público em todas as etapas do Campeonato do Mundo. Ano passado recuperamos uma super especial, mas trouxemos para a cidade uma super especial, mesmo aqui na Avenida dos Aliados, no Centro Histórico, que foi um evento notável. E por último, há poucos dias tivemos uma etapa da Red Bull Internacional. Ou seja, aqui também o desporto é importante pelos seus eventos e pelo seu reconhecimento da cidade, mas também para levar o Porto para fora das portas e permitir que o desporto seja reconhecido na cidade. Finalizava dizendo que na Porto Lazer gostamos imenso de fazer o São João, gostamos imenso de fazer a passagem de ano, temos muito gosto em proporcionar projetos no verão e no Porto, mas com o objetivo de atingir as pessoas, desde as crianças nos campos de férias ao idoso no Porto, a vida é longa. Nós temos muito gosto de desenvolver este trabalho no âmbito do desporto na cidade. Muito obrigado.